Golpes, fraudes e mentiras. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando ouve falar de uma fraude ou de um golpe? Muitos pensam em golpes financeiros, como a venda da ponte de Brooklyn. Essa ponte ficou completamente terminada em 1883. E, segundo alguns relatórios, algum tempo depois dela estar concluída, vários impostores venderam-na às pessoas. Alguns que pensaram que tinham comprado a ponte começaram a cobrar portagem. Eles achavam que iam ganhar muito dinheiro, até que a polícia mandou tirar a portagem. Um impostor até emitiu documentos que pareciam autênticos. Um desses documentos não me parecia lá muito autêntico. Dizia: uma ponte em bom estado. E a ponte foi vendida. É verdade que isto é engraçado, e talvez pensemos que nunca cairíamos numa fraude dessas. Esperemos que não. Ainda assim, existem impostores que enganam pessoas e têm experiência na arte de enganar. Temos de admitir que esses impostores conseguem enganar pessoas que são muito espertas. Isso é muito comum. Paulo falou sobre este assunto. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 13. 2 Timóteo 3, 13. O texto diz: no entanto, as pessoas más e os impostores vão tornar-se cada vez piores. E notem o que diz no fim: enganando e sendo enganados. Então, eles não só enganam, mas também são enganados. Especialmente quando pensamos no conhecimento de Deus e na influência de Satanás no mundo. Ele está a enganar toda a terra. Mas onde estão essas pessoas más? Em todo o lado. É comum ouvir falar de empresários que enganam as pessoas e que lhes tiram milhões e milhões de dólares. Eles são insensíveis, cruéis no modo de pensar. E existem alguns políticos que têm a fama de desviar grandes somas de dinheiro para contas bancárias de amigos e familiares. Mas o pior, o maior impostor, o maior vigarista, por assim dizer, é Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. Ela é muito má. É uma impostora porque finge ser a chegada a Deus, representar a Deus e ajudar as pessoas a ter um relacionamento com o nosso grande Deus, Jeová. Tem enganado quase todos os humanos na Terra. E é interessante que Babilônia tem enganado não apenas pessoas do seu rebanho, mas também muitos que se tornaram ateus por causa dela. Quantos milhões de pessoas é que não acreditam em Deus? Elas não só rejeitam a religião falsa por não tolerar os seus ensinos e a sua moral, ou melhor dizendo, a sua conduta imoral, mas também cometem o terrível erro de rejeitar tudo, até o Criador. Nós sabemos que o pior golpe contra a família humana, com efeitos que duram até hoje, ocorreu há 6.000 anos, quando uma serpente falou com Eva. Isso foi realmente uma fraude. A sentinela de 1 de janeiro de 2011, na página 11, trouxe alguns pontos interessantes sobre como Satanás talvez tenha manobrado os assuntos para convencer Eva daquilo que ele lhe estava para dizer. Negar a Deus, ser desobediente. Talvez se lembrem desse artigo. Onde estava a serpente quando falou com Eva? A Bíblia não diz, mas algumas imagens mostram-na numa árvore. Seria a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau? E quando a serpente falou, Eva ficou surpreendida, porque ela já vivia no Éden há algum tempo e sabia que os animais não falavam. As serpentes não falam, mas esta falou e ela acreditou. Será que a serpente trincou o fruto proibido? Será que foi por causa disso que ela passou a ter a capacidade de falar? A Bíblia não diz. Não sabemos. São apenas possibilidades. Mas o ponto é, a forma como Satanás começou a fraude chamou a atenção de Eva. Ela escutou a serpente e, por causa disso, a fraude aconteceu.
Satanás chamou mentiroso a Deus. Disse que se Eva comesse do fruto, ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau, e nunca morreria. Que fraude terrível! E esta fraude, basicamente este ensino, espalhou-se pelo planeta. Milhões de pessoas têm acreditado nessa mentira. Foi nessa ocasião que Satanás se tornou o pai da mentira. Foi ele que deu início à mentira. A inocência é uma coisa maravilhosa, mas a inocência precisa de estar associada à astúcia, à perspicácia, a algum tipo de discernimento. Uma mulher inocente, mas que foi enganada, foi Batseba. É um relato interessante que fala sobre quando Adonias foi ter com Batseba e lhe pediu: por favor, peça a Salomão que me dê Abisag como esposa. Batseba não questionou isso. Ela não discerniu que o pedido de Adonias tinha dupla intenção. Por isso, foi ter com Salomão para lhe pedir que desse Abisag a Adonias. Vamos ver qual foi a reação de Salomão em 1 dos Reis 2, 22 e 23. 1 dos Reis 2, 22 e 23. Diz: em resposta, o rei Salomão disse à sua mãe: por que é que está a pedir Abisag, a sunamita, para Adonias? Mas notem o que ele disse: só lhe falta pedir também o reinado para ele, pois ele é o meu irmão mais velho, e tem o apoio de Abiatar, o sacerdote, e de Joabe, filho de Zeruia. Depois o texto diz o que Salomão fez. O versículo 23. Com isso o rei Salomão jurou por Jeová: que Deus me castigue e que o faça severamente se Adonias não pagar com a própria vida por ter feito esse pedido. Adonias foi morto. Salomão mandou que ele e Joabe fossem mortos. O que é que Salomão discerniu? E o que é que sabemos sobre a cultura da época que nos ajuda a perceber porque é que ele decidiu matar Adonias? Para o povo, Abisag era mais do que uma enfermeira de David. É verdade que a Bíblia diz que ele não teve relações com ela, mas ela morava com ele. Por isso, geralmente, ela era encarada como sua concubina. E uma concubina que continuasse a viver depois da morte do rei ia tornar-se propriedade, por assim dizer, do futuro rei, aquele que herdaria o reinado. Como Adonias era o filho mais velho de David, achava que, se casasse com Abisag, teria mais uma oportunidade de se tornar rei. Ele já tinha sido perdoado uma vez por se ter declarado rei. Isso até chegou a ser proclamado. Mas Salomão perdoou-o. E agora, Adonias estava a tentar novamente, mas não tinha nenhuma noção do que era lidar com uma pessoa como Salomão. Ir ter com Batseba para ela pedir a Salomão que ele lhe desse Abisag mostra que ele era obcecado pelo reino. Sempre que lemos sobre estas famílias, conhecidas como famílias reais, as discórdias, as atitudes assassinas, o desejo pelo poder e autoridade, é quase inacreditável. Sabemos o que aconteceu a Adonias por não se controlar. Batseba foi manipulada. É comum as pessoas usarem outros para conseguirem o que querem. Elas dizem: podes falar com fulano para ver se consegues isto para mim? Isto nem sempre é mau, mas às vezes pode ser enganoso. Batseba devia ter dito: Adonias, se queres Abisag, fala tu com Salomão. Talvez tivesse evitado toda aquela situação e ele não tivesse perdido a vida. Mas ele não fez isso. Nós queremos manter o bom senso. Queremos ser equilibrados. E, por favor, não comprem a ponte de Brooklyn.